Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais um Ponto de Vista. No programa de hoje nós vamos receber um professor de música que é capaz de extrair o som a partir do silêncio. Fábio Bonvenuto é professor coordenador do Núcleo de Inclusão Musical aqui do Conservatório de Guarulhos. É daqui a pouquinho, não saia daí. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. É um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara, Fábio. Olá, Renata. Obrigado pelo convite. Fábio, você hoje trabalha com a inclusão musical, com crianças, jovens que têm uma deficiência visual, até deficiência auditiva. Mas eu queria saber um pouquinho de você. Como é que começou a sua trajetória pessoal na música e também no ensino da música? Eu tenho, assim, um histórico familiar, né? Meu avô veio da Itália fabricar instrumentos no Brasil. Meu pai era maestro. E acabei seguindo esse caminho, né? Apesar do meu pai ter falecido muito cedo, né? Eu tinha 10 anos quando ele faleceu. Aos 15 anos já assumi a regência da banda da minha escola na época. Então, desde pequeno você já tinha essa aptidão para música? Sempre gostei muito. Que instrumento que seu avô fazia? Fiquei curiosa. Meu avô, ele fabricava instrumentos de sopro. Trombone, trompetes, bombardinos, uma grande fábrica nacional. E foi com esses instrumentos que você começou? Foi com esses instrumentos. E como que foi assumir uma regência aos 15 anos? Então, o professor de música da escola na época, que eram aquelas bandas escolares, né? Ele acabou se aposentando, mudando de cidade e a escola ficou sem o regente e tem aqueles desfiles, na época, né? Tinha uns desfiles de 7 de setembro e aí em 83 me chamaram, falaram assim, você, né, vem de uma família de músicos, sempre tocou, você não quer assumir? Eu me senti, na verdade ainda era um moleque, né? 15 anos, mas com o apoio dos professores consegui fazer o trabalho e a gente desfilou e foi bacana. E a partir daí você continuou o seu trabalho na música, você passou a estudar mais? Me especializei na música mesmo, né? Fui estudar percussão sinfônica, né? E depois entrei na banda sinfônica da PM, né? Fiquei como músico militar por algum tempo, né? Sargento músico, e aí retornei para a educação. E quando que teve esse processo na sua vida de agora, além de fazer a música, eu vou ensinar a música? Ainda na faculdade. Aqui na Fernão Dias tem uma instituição chamada Casa de Davi e é um lugar para deficientes. E na época, além da deficiência, eram crianças vindas da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, né? E essas crianças, o mantenedor na época queria um trabalho de música. E eu, né, como já trabalhava com música na escola, uma das coordenadoras, né, ela me convidou para iniciar um trabalho. Foi assim, bastante desafiador, porque não imaginava por onde começar, como fazer. Como seria a recepção dessas crianças também, né, esses adolescentes? Aí a coordenadora e a psicóloga deram todo o apoio. E foi logo que a a musicoterapia estava chegando no Brasil. Então foi algo bem revolucionário, quase. Foi. Não era algo praticado sempre. Não, e aí o trabalho acabou acontecendo e não ficando só dentro dos muros da instituição. Então, quando tinha um desfile, um aniversário de cidade, um campeonato,
no meio de todas aquelas bandas bonitas, marchando, toda cheia de glamour, né? Aquela pompa e circunstância, entrava uma banda toda torta, cadeira de roda, skate, né? Foi importante porque nós tínhamos que provocar a sociedade. Porque até então, artistas que tinham filhos deficientes sempre foram escondidos da sociedade. E você sempre encarou a música como algo para ajudar num processo de socialização? Porque hoje você trabalha com a musicografia em braille, também a banda do silêncio, são deficientes auditivos, que imagino deve ser mais desafiador, e também deficientes visuais. É uma maneira de socializar esses adolescentes que às vezes estão excluídos da sociedade? Eu acho que a música ela é uma ferramenta poderosa de inserção social, seja para o deficiente, seja com a criança em situação de risco, né? Com a deficiência, eu acho que a sociedade ela fica com uma expectativa de que se é deficiente e está fazendo música, então tem que ser uma super estrela, né? Tem que ser um virtuose. E na verdade não, ele vai superar suas necessidades, as suas dificuldades usando a música. E agora eu acredito que a música ela consiga favorecer espaços para que o deficiente consiga se mostrar e dizer, olha, eu também consigo fazer isso. Não que a música seja um fim em si mesmo. Não necessariamente vão se profissionalizar. Exato. Mas ela oportuniza espaços, conhecer ambientes, quando ele vai se apresentar numa universidade, quando ele vai se apresentar num hotel chique, quando ele, no caso, sair do país, né? São coisas que a música proporcionou. E como é que funciona esse projeto da musicografia em braille que nós temos aqui no Conservatório de Guarulhos? Traduzir a partitura para o braille? Como é que funciona esse processo? É exatamente isso, né? É pegar tudo que tem no código impresso, tudo que tem numa partitura em tinta, conseguir colocar isso em braille. Esse processo existe, na verdade, desde 1800 e alguma coisa, que é quando o Louis Braille, que inventou a escrita braille, ele também era músico. Então ele já criou os códigos em música também, para música. E no braille você tem os códigos para matemática, para música, para biologia, para todas as áreas. E no Brasil, recentemente, isso começou a ser divulgado, foi quando o MEC elaborou o manual de musicografia em braille em português. E há quanto tempo que existe aqui no município esse projeto? Há 10 anos. Então já é um tempo razoável. Já. Para você assim, ter uma ideia, a primeira instituição de Guarulhos a ter uma impressora braille foi o Conservatório Municipal, por conta do curso e da necessidade de produção das partituras em braille. Porque um método de braille que você em tinta, né, de ritmo, que é Pozzoli, é um livrinho que a gente usa para trabalhar a rítmica. Ele em tinta, impresso em qualquer livraria, você consegue comprar ele por R$18, R$20. Em braille ele custa R$2.500. Então é um material assim muito caro para ser produzido. E praticamente seria impossível o cego, né, estudar música sem ter esse material. Só depender do ouvido seria ruim. Então o conservatório, né, teve essa visão. Ele oferece esse material. Oferece o material. Então hoje nós produzimos todo o material que o conservatório precisa. E como é que tem sido a recepção desses alunos? Bom, a gente tem aluno de Bragança Paulista, alunos de São Paulo. Não é exclusivo para alunos do município de Guarulhos? Não, é porque não tem cursos. Nem em São Paulo não tem esses cursos. É um curso regular. É bastante raro. É raro. É raro porque é caro, né? Então, o conservatório teve essa visão, eu achei fantástico, prestei o concurso, passei, né, para trabalhar com isso. Então, assim, me sinto feliz de estar, assim, de alguma maneira, colaborando, porque as partituras que são produzidas no conservatório, elas não ficam só no conservatório. As partituras que os alunos mesmos produzem, elas ficam disponíveis no site da UFRJ, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e qualquer pessoa cega no mundo inteiro que entenda português pode baixar essa partitura e imprimir.
Agora, com relação aos deficientes auditivos, eu acho que até causa mais espanto nas pessoas imaginar que uma pessoa que não escuta consegue reproduzir sons, manter um ritmo. Como é que surgiu esse trabalho? Desde o cego e o surdo, foram eles que procuraram a escola. Então, a gente não criou um curso e foi atrás da demanda, não. Eles é que vieram nos procurar e falaram assim, olha, eu quero fazer música, né? E quando vieram os primeiros surdos, a gente ficou naquela dúvida, como Sem saber atender, como lidar. né? Porque o conservatório, ele não é uma instituição de terapia. Não é apenas para fazer uma musicalização, é uma escola técnica, ela quer formar músicos. Então o objetivo é realmente musicalizar de forma efetiva, que ele possa tocar de verdade, né? E aí quando esses surdos vieram, a nossa referência acabou sendo uma percussionista surda chamada Evelyn Glennie, que é escocesa, e ela ficou surda aos 12 anos. E em 2004 ela veio ao Brasil. E aí aqui ela se apresentou com a OSESP e assim, demonstrou que é possível o surdo chegar num nível de profissionalização. E aí o conservatório também abriu esse espaço, que é a música do silêncio, mas de uma forma de estudo individualizado. Então cada aluno surdo tem aula separada, né, para aprimoramento do instrumento. E quais que são as principais dificuldades deles no momento do aprendizado? Olha, acho que primeiro vencer o estigma de que eu sou surdo, né, Não posso fazer isso. Não posso fazer. Então, isso acontece em outros ambientes. Como ele vem ao conservatório, então ele já traz esse desejo. Apesar do desejo, ele ainda não acredita nisso. Então, só a partir do momento que ele começa a ter contato com a escrita musical, com a partitura, e aí ele começa a entender o código. E aí então ele percebe que é possível. É difícil quando, por exemplo, vem um surdo e fala assim, eu quero tocar violino. Violino é um instrumento que é difícil para quem ouve. Para um surdo, praticamente impossível. Há instrumentos que são mais adequados? Sim, sim. Então, o violino, ele até consegue decorar a posição. Só que no violino, se você volta um pouco o dedo, vai um pouco o dedo, você já desafinou muito, né? Então não é só, porque não é um instrumento temperado como o violão, né? Então, um instrumento que foi muito bem aceito pelo surdo é o saxofone, que é um instrumento onde ele está junto do corpo e ele pega a vibração do instrumento todo. Há né? tons que são mais fáceis deles aprenderem, o grave ou o agudo? Tem sim. Porque quando a pessoa começa a perder a visão ou fica surda, os agudos são as primeiras frequências que ele perde. Então os graves sempre têm a melhor percepção. E eles acabam tocando, na verdade, pela sensibilidade da vibração. Nós também reconhecemos o som pelo corpo. Só como o canal auditivo está funcionando, a gente ignora isso. A gente presta muita atenção no que o ouvido está recebendo. Ele, por não ter essa plena captação, porque nem todos são surdos totalmente, eles são surdos profundos, nenhum deles fala. Mas o pouquinho que ele recebe, dá para trabalhar, para perceber a qualidade do som. Então ele percebe, por exemplo, quando ele está na mesma posição do saxofone, se ele está tocando, por exemplo, um Ré grave ou um Ré agudo. Ou se ele quase acertou a nota, mas para isso leva tempo para ele poder treinar o corpo para entender essa vibração. Quando ele percebe isso, é fantástico. E qualquer nível de surdez pode participar, pode aprender a tocar, ou é necessário pelo menos ouvir um pouquinho, ter alguma percepção de som? Não tem limite quanto a isso. O que é importante é que ele saiba Libras, que é a língua brasileira de sinais, para que a gente possa se comunicar. E também ser alfabetizado. Porque o que a Libras não resolve, escreve na lousa, escreve no celular, a gente se comunica de alguma maneira. E trabalhando com esses deficientes,
Também há outras pessoas que não têm deficiência, que fazem parte desse trabalho da banda. E como é que tem sido essa socialização entre essas pessoas? A gente mescla o grupo enquanto o grupo performático. Na aula, é importante que na aula, né, do instrumento, o surdo tenha aula com o surdo. Porque senão ele vai virar apenas um imitador do ouvinte. E não é isso que a gente quer. É que ele possa desenvolver a sua musicalidade, para que ele possa entender. Agora, isso para que ele possa entender como tocar o instrumento, como chegar a produzir aquele som. Agora, na hora de juntar isso artisticamente, aí é importante, é fundamental a inclusão, que esteja com outros, né, que sejam ouvintes, então o cego que esteja junto, né, de quem é visual. Então tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas a gente volta daqui a pouquinho falando mais com o Fábio Bonvenuto, que é coordenador do Núcleo de Inclusão Musical aqui do Conservatório de Guarulhos. Fica com a gente. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo o Fábio Bonvenuto, que é professor do Núcleo de Inclusão Musical aqui do Conservatório de Guarulhos. Sabe, a gente falava um pouquinho desse processo de socialização entre as pessoas, entre os alunos que têm deficiência e aqueles do conservatório que não têm. Conta pra gente como é que foram essas apresentações que vocês já fizeram em vários locais, até mesmo fora do Brasil. O aluno ele tem aula individual no instrumento, depois a gente insere em grupos, que o conservatório mesmo possui, né? Porque nós já tivemos alunos que se apresentam com a Big Band do conservatório, no Adamastor, em São Paulo, né? Pelo interior, com grupos de ouvintes, então a gente mistura tudo, né? Fica cego, surdos, ouvintes, e acabou o ano passado, né, sendo convidado para se apresentar em Portugal. Em Portugal foi a cidade de Vidigueira, que teve uma criança que ficou cega por conta de um tumor, e ela acabou mobilizando a cidade inteira em favor da sua recuperação e até mesmo do trabalho de educação dela, né? Nós fomos antes para falar sobre os trabalhos de inclusão aqui no Brasil. Eles, gostando do projeto, convidou e nós fomos representar. Eles já tinham um projeto similar lá ou não? Foi algo que o Brasil até acabou levando ao conhecimento deles? Não, nós fomos precursores lá mesmo também. Tanto que em Coimbra, a Escola de Música de Coimbra não aceitava surdos. Depois da experiência e do trabalho que nós mostramos, acabaram aceitando um aluno surdo. Então já tem um resultado positivo até para Portugal. Já, sim. E é interessante porque a parte de música em braille, isso já é amplamente divulgado no mundo todo, né? O programa que eles usam lá em Portugal é o mesmo programa produzido aqui no Brasil, que foi desenvolvido na UFRJ pelo Dr. Antônio Borges e a Dolores Tomé. E esse programa, que é gratuito, ele é similar a um americano que custa $5.000. Então, é um programa que facilita a vida da pessoa cega e poder produzir a sua partitura. E esse programa está disponível no site da universidade? Está disponível no site da universidade e o link mais direto seria musebraille.com.br. E qualquer pessoa pode acessar e baixar essas partituras? Pode baixar o programa para produzir partitura, baixar as partituras, e aí, se ele não tiver uma impressora braille, que é muito caro,
né? Ele pode ir num CAPES, né, um centro de apoio, e imprimir essas partituras. E como que foi essa experiência de se apresentar? No geral, não só em Portugal, mas as apresentações aqui, como que é a reação do público? Como é que esses alunos reagem no momento de se apresentar para alguém? Eles ficam nervosos? A música com um cego sempre foi mais fácil de trabalhar. O problema é que existe um inconsciente, né, de que, como é cego, ele sempre vai ser bom de ouvido, ele sempre vai ser bom de música. E isso não é verdade, né? É aquilo de imaginar, porque não tem um sentido, os outros são melhores. E acaba sendo, mas é uma questão de sobrevivência. O cego, ele precisa, quando ele entra numa sala como esta, ele, pela audição, ele percebe mais ou menos a dimensão da sala, quantas pessoas tem na sala e tudo mais. Mas isso não significa um ouvido musical. Se ele não tiver uma preparação, uma educação musical, ele só vai ter um bom ouvido para si mesmo, para se locomover, para se posicionar. Mas musicalmente não. Musicalmente ele precisa de uma escola, precisa de uma formação. Mas ainda há um estigma, então, no momento da apresentação? Você acha que durante essas apresentações o público acaba conhecendo um lado da deficiência que eles não conheciam antes, acaba quebrando um pouco dos preconceitos também? Ah, muito, muito. Além de quebrar o preconceito, o que a gente mais percebe é a pessoa se confrontar consigo mesma, né? Em perceber que pessoas com limitações graves, sérias, né, conseguem superar. E muitas vezes, muitos que estão na plateia iniciaram seus estudos na música e desistiram porque não queriam saber o que era uma colcheia, o que era uma semínima. Né? Queria só pegar o violão e... Que a teoria é muito chata, queria só tocar em casa. Então, e aí percebe que desistiu muito rapidamente, né? E como tem sido a reação, no geral, do público? Eles têm gostado desse trabalho? Muito, tem gostado muito. O grupo tem sido convidado para se apresentar em seminários, em congressos que falem sobre superação, sobre inclusão, sobre a música, né, e vencer as barreiras, em universidades, instituições que tratam do assunto. Então, eu acredito, assim, pelo menos pelo feedback que o público tem dado, que gostam e acreditam no projeto. Tanto a Banda do Silêncio quanto dos deficientes visuais, qual que é o repertório que vocês escolhem? O repertório acaba sendo bastante popular. Pela linguagem dos próprios integrantes e também quando se insere o surdo, a música ela precisa ter uma acentuação que permita ele perceber no corpo, né? Então, tanto o andamento quanto a escolha dos ritmos utilizados acabam sendo pensando no surdo. A música clássica, no caso, seria mais difícil para eles aprenderem a tocar? Bem mais difícil. Para o surdo, sim. Para o cego, não. No caso dos cegos, não há uma limitação de instrumento, de estilo? Eles conseguem tocar todos os instrumentos? Ou há uma dificuldade maior por não conseguir ler a partitura? Não, o cego, a dificuldade é que ele tem que ler a partitura, e tocar ao mesmo memorizar, tempo. Memorizar. Para depois tocar. Porque o único instrumento que ele poderia ler e tocar seria talvez o bombardino, o eufônio, que é um instrumento de sopro que toca apenas com a mão. E aí, se ele tem habilidade para ler com a mão esquerda, é possível. O canto, que aí ele pode ler e também cantar. Mas no restante ele tem que memorizar e tocar de memória. Então, assim, pelo layout do instrumento, o único instrumento que a gente percebeu maior dificuldade para o cego seriam as marimbas. Porque além, né, de tocar com a mão, ele tem uma baqueta, essa baqueta fica muito distante, então... Mas me explica direito o que é marimba, porque eu não conheço muito bem. A marimba é aquele instrumento de teclas, só que é tocado com baquetas. Ah, sim. Né? Xilofone, marimba, né? Então, são instrumentos que... o layout do instrumento não favorece que ele consiga se posicionar muito claramente no instrumento. Então, o teclado é fantástico, todos os instrumentos são fáceis, mas
esses instrumentos de teclado, né, de marimba, xilofone, com baquetas, foi o instrumento que mais comprometeu. Você comentou no começo da entrevista que foram os próprios alunos que procuraram um conservatório querendo ter aulas. E hoje em dia, como é que é a procura por esses cursos? Tem bastante interessados? Eu acho que, pela demanda que o conservatório atende em Guarulhos, né, o número de deficientes é bastante grande, tanto de surdos quanto de cegos. O problema, muitas vezes, está na divulgação, porque muitas vezes não chega no cego que o conservatório tem esse curso. Então, se não tem espaços como esse aqui, onde você pode divulgar e as pessoas conhecerem o projeto, fica difícil deles acessarem, a não ser mesmo aquela coisa de boca a boca, né? Um que conhece e que conta para o outro. Hoje seria possível, então, atender até mais gente do que o conservatório atende? No caso de cego, sim, porque nós temos o curso de música que ele é coletivo. Então, tem vaga e pode ser atendido. O surdo também. Não há uma limitação assim tão grande de número, porque é uma aula coletiva. Exatamente. E quando eles procuram um conservatório, eles já têm uma ideia do que é esse trabalho ou eles ainda chegam muito crus? Alguns cegos nem sabiam que existia a música em braille. Nem sabia que existia essa possibilidade. Não. Ele pensa que ele iria chegar no conservatório, dar um instrumento na mão dele e fazer um chá com pau no violão e já estaria tocando. Né? Quando a gente entende que tem a musicografia, e aí então alguns, né, se assustam, como também quem não tem deficiência também se assusta com a teoria, né, musical. Até desiste bastante, né? E é muito mais fácil, imagino. E o cego acaba acontecendo isso também, né? Então, quando ele percebe que, não, vou ter que estudar isso, né? Ele fica um tempo, desiste e o que quer mesmo aprender, não, pode vir que, né, ele se empenha. Então, a procura, ela é de alunos da cidade que acabam contando para outros, pessoas que acabam tendo contato através de matérias como essa e familiares que às vezes veem o anúncio e aí avisam. E até de outras cidades, né? E como é que faz para se inscrever? Quem é que pode se inscrever? No caso da musicografia Braille, são deficientes visuais. Pode ser... Qualquer nível também de deficiência visual. Qualquer nível. Nós temos... O conservatório está muito bem aparelhado, então tem computadores para as aulas coletivas. Então, cada aluno tem o seu computador, onde ele vai produzir a partitura, onde ele vai estudar. Depois, ele passa para a aula individual de instrumentos, onde ele vai se aprimorar na técnica do seu instrumento. Quanto tempo mais ou menos que dura todo esse processo? Ele começar a ter aula teórica até chegar no nível de se apresentar? Depende da bagagem que ele traz, porque alguns já são musicalizados, então a gente já consegue juntar em grupos. Outros não, outros estão pegando do zero. Então, quem pega do zero hoje, ele fica um ano, mais ou menos, tendo aula de musicalização em Braille, de teoria musical em Braille, e aí ele já consegue se inserir em algum grupo. Ele fica no curso de musicografia Braille durante 2 anos e meio, 3 anos. Aí ele passa para a classe comum. E aí ele vai ter aula com os outros alunos da escola, né, de contraponto, de harmonia, de história da música. Então, mas voltando à questão da inscrição, qualquer pessoa pode se inscrever? As inscrições estão abertas já para quem quiser participar de qualquer curso no conservatório? Hoje, iniciaram as inscrições para todos os cursos do conservatório, para quem tem deficiência e quem não tem deficiência. Para o curso de musicografia, ele praticamente é aberto o ano inteiro. Então, a qualquer momento que um deficiente visual desejar ter aula de música, ele pode chegar no conservatório, a gente vai atender. Fábio, eu queria agradecer a sua participação aqui na TV Câmara com a gente, falando um pouquinho desse projeto. Obrigado. Eu que agradeço, na verdade, o espaço para poder divulgar esse projeto, né, e dizer que Guarulhos tomou um passo à frente, né, na questão da inclusão e principalmente com relação à escola de música, né?
Tá certo, obrigada, Fábio. Obrigado. Nós conversamos então com o Fábio Bonvenuto, que é professor do Núcleo de Inclusão Musical, que trabalha com deficientes visuais e também deficientes auditivos, ensinando música. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa.